e maravilhoso. Glória ao Senhor. Não importa como foi o seu dia, o que importa é como vai terminar a sua noite. A sua noite vai terminar, irmãos, você sendo abençoado e abençoada pela palavra de Deus nessa noite de hoje. Irmãos, João 16, versículo 33, a palavra de Deus diz: eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem, ou tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Vou repetir. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Amém? Os irmãos podem se sentar nessa noite com o coração agradecido, irmãos, porque o Espírito Santo de Deus se faz presente aqui neste lugar, irmãos. Hoje eu quero falar sobre a fonte da paz. Irmãos, qual é a fonte da paz? A fonte da paz é o nosso Senhor Jesus Cristo. E você pode se perguntar: pastor, qual é a fonte da paz? Pastor, de onde se origina a paz? Da onde vem a verdadeira paz? Nós não vamos falar aqui de uma falsa paz, não. Nós vamos falar de uma verdadeira paz. Da onde se origina ela? A palavra de Deus lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, diz o seguinte: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O que significa isso, pastor? Significa que Jesus, ele é o principal da paz. Sem Jesus não existe paz. Aí eu te pergunto nessa noite: você consegue ter paz mesmo em meio às lutas? Porque você pode pensar: pastor, não estou conseguindo ter paz porque eu estou enfrentando lutas. Mas nós vamos aprender nessa noite que a paz que Jesus nos dá não depende das circunstâncias. Essa paz depende de uma pessoa, e essa pessoa é Ele. Porque veja só, quando Jesus ele deixou esse ensino para os discípulos, ele estava ali prestes a entregar a sua vida. Capítulo 16 já mostra ali Jesus preparando os discípulos para a sua morte. Ele começou ali a ensinar para os discípulos que ele teria que morrer, teria que subir para o Espírito Santo descer. Ele começou ali a preparar os discípulos para o pior. Ele mesmo falou desse capítulo, ele disse: olha, por um momento vocês vão ficar tristes, mas depois vocês vão se alegrar. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser mortos, vocês, por amor de mim, vocês vão ter que enfrentar muitas lutas. Aí você pensa: nossa, pastor, Jesus estava preparando os discípulos para ter paz desse jeito, falando que os discípulos iam ser perseguidos, mortos, massacrados. Mas irmãos, Jesus estava preparando os discípulos para enfrentar todas as lutas, mas ainda assim ter paz em meio às lutas. Porque no finalzinho Jesus diz assim desse versículo: ó, eu digo isso para que em mim, Jesus falando, né? Em mim vocês tenham paz, porque no mundo vocês terão aflições, mas tende coragem, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então veja que a nossa paz não está no mundo. Veja que a nossa paz não depende de nada nessa terra. A nossa paz depende de Jesus. E nós vamos aprender sobre isso. Porque, irmãos, tem coisas que Deus nos dá que dinheiro nenhum pode comprar. Tem coisas que Deus nos dá de graça que nada nessa terra pode comprar. Nem todas as riquezas dessa terra pode conquistar aquilo que Deus nos dá de graça. O homem pode ser o homem mais rico do mundo, mas tem coisas que ele não consegue comprar. O homem pode ser o homem mais poderoso do mundo, mas tem coisas que ele não vai conseguir conquistar. O homem pode ser o homem mais inteligente do mundo, mas nem toda a sua inteligência vai fazer com que ele conquiste algumas coisas que vêm do alto. Algumas coisas que só Deus pode nos dar. O homem pode ser o mais poderoso, irmãos, mas nem com toda a força do seu braço tem coisas que ele não vai conseguir conquistar. E a paz é uma dessas coisas que Deus nos dá de graça, irmãos. Não cobra nada por isso. É a paz de Deus, é a paz com Deus. É a paz que Jesus prometeu para todos nós, irmãos. E como eu disse, essa paz não vai depender de nenhuma circunstância dessa terra. Essa paz só vai depender da comunhão, da intimidade, da convivência com Jesus.
Irmãos, tem muitas pessoas que conquistam muitas coisas nessa terra. Tem pessoas que são poderosas, tem pessoas que são ricas, tem pessoas que são famosas, tem o mundo todo aos seus pés, mas ainda assim não consegue ter paz. Você já ouviu muitas histórias assim? De pessoas que conquistam, de pessoas que enriquecem, de pessoas que ficam famosas, pessoas que têm milhares de seguidores nas redes sociais, mas vive dormindo à base de remédios. Às vezes não consegue nem ter o sono do justo, que a Bíblia promete de graça para todos nós. Pessoas que muitas vezes estão enfrentando ali depressão, tristeza, angústia, mesmo tendo tudo que o dinheiro pode conquistar, essas pessoas não conseguem ter alegria, essas pessoas não conseguem ter paz. E agora é a hora que até os jovens vão achar graça, né? Porque várias vezes eu cito o mesmo exemplo aqui. Várias vezes aqui eu já citei o mesmo exemplo. E os jovens acham graça disso. Quando eu estava no mundão, eu ouvia muito aquele cantor Raul Seixas. E Raul Seixas, ele compôs uma música que se chamava Ouro de Tolo. Essa música falava justamente disso. Que ele conseguiu conquistar tudo que ele queria, ele conseguiu conquistar. Mas depois ele pergunta, e daí? Consegui conquistar tudo isso, mas agora, e daí? Eu tenho ainda uma opção de coisas grandes para conquistar, eu não posso ficar aqui parado. Sabe o que é isso? É a falta de contentamento. Quanto mais conquista, mais quer. Quanto mais quer conquista dessa terra, mais vai buscar as conquistas dessa terra, né? Jesus, acho que a pilha está fraca aqui. Você ajeitou para mim aí? Então, irmãos, quanto mais tem, mais quer. Quanto mais conquista, nunca se sente satisfeito. O que é isso? As coisas passageiras. As coisas dessa terra que nunca vai satisfazer a alma do ser humano, irmãos. Então veja que essa paz, como eu disse, não vai depender de nada material, porque aquilo que é material vem, mas passa. Mas aquilo que Deus nos dá, permanece para sempre. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, irmãos? Acho que agora vai, né? Então, irmãos, olha só. Vou contar aqui uma ilustração, você presta atenção nessa ilustração que é interessante. É uma ilustração. Havia um homem, e este homem, ele morava na beira do rio. Numa cidade do interior, mas ele morava ali, né, numa área rural, na beira do rio. E ali tinha a natureza, né? A natureza linda, árvores, tinha o rio ali maravilhoso, os animais. Ele ficava contemplando tudo aquilo. E este homem, ele tinha um barco. Este barco ele usava para ganhar um dinheirinho. Ele alugava esse barco para atravessar as pessoas para o outro lado do rio. E ele tinha ali, ele colocava uma rede. Este homem ele estendia ali uma rede, ali na sombra, e ficava esperando os clientes dele. Quando os clientes chegavam, ele pegava ali o barquinho dele, a pessoa pagava, ele atravessava as pessoas para o outro lado. E a vida dele era assim, ele tinha o ganha-pão dele, tinha ali a sombra dele, tinha até uma rede para se deitar, para ficar descansando. Aí certo dia chegou um empresário, desses empresários, né, que só olha para a prosperidade, que tem uma visão de prosperidade, de crescimento. Aí esse empresário pegou esse barco, alugou esse barco. E ele estava ali levando o empresário para o outro lado, o empresário falou, vem cá, por que você não arruma esse barco? Por que você não reforma esse barco? Por que você não aumenta a quantidade de lugares deste barco? Aí o homem perguntou, mas para que eu vou fazer isso? Aí o empresário falou, para você carregar mais pessoas, para mais pessoas alugarem o seu barco e você ganhar mais dinheiro. Aí ele, mas para que eu quero mais dinheiro? Aí o empresário falou, porque aí você vai poder comprar outro barco, com esse outro barco você vai poder carregar mais pessoas e você vai ganhar mais dinheiro ainda. Aí o homem perguntou de novo, mas para que eu quero esse tanto dinheiro? Aí o empresário falou, porque aí você vai poder comprar uma frota de barco. Você vai ter uma frota de barco e você vai poder levar uma quantidade enorme de pessoas. Quando vê que não, você abriu sua empresa de turismo, de carregar as pessoas para o outro lado, você vai ter essa frota de barco. Aí ele perguntou de novo, mas para que eu quero uma frota de barco? Aí o empresário respondeu, porque depois que você tiver essa frota de barco, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ficar rico, aí você vai poder deitar e descansar numa sombra à vontade. Aí o homem perguntou, mas não era isso que eu estava fazendo? Era exatamente isso que o homem estava fazendo, irmãos. Sem precisar ganhar esses rios de dinheiro. Ou seja, ele já tinha paz. Sem depender de mais riquezas, ele já tinha paz e ele já tinha descanso. Então, às vezes, irmãos, a humanidade está perdendo a paz por querer conquistar cada vez mais.
Não é errado você prosperar, não é errado. Não é errado você ficar rico, não é errado. A Bíblia fala, se suas riquezas aumentarem, não ponhais nela o seu coração. O errado não é ser rico, o errado é colocar o coração nas riquezas, no engano das riquezas. Então este homem ele já tinha paz, sem depender de muitas conquistas dessa terra. Não é errado você querer crescer, ter uma vida melhor, prosperar, dar uma vida melhor para a sua família. Mas tem pessoas que estão perdendo a sua paz para querer conquistar cada vez e cada vez e cada vez mais. Esses dias o celular do meu filho deu problema, né? E eu estava ali com um problema que o celular que eu estava é muito pequeno, né? A tela dele era pequena demais e eu já não estou enxergando tão bem. Eu não estava ali conseguindo enxergar as letras direito. E ali o meu filho, o celular dele estragou também. Eu falei, poderia dar uma solução de dar o meu celular para o meu filho e eu arrumar outro celular, né? Aí eu fui naquelas lojas, lá da Feira dos Importados. E aquelas lojas, irmãos, que vendem o tal do iPhone, né? Comecei a usar o iPhone um tempo desse. Eu nem sabia direito como é que era isso. Por que as pessoas davam tanto valor a isso? Mas aí fui lá, comprei um, porque disse que é bom, dura muito, não perde o valor, beleza. Comprei um lá. Aí dei o meu para o meu filho. Aí eu observando, irmãos, são filas de pessoas lá, querendo o iPhone, o iPhone, o iPhone. E ali a gente começa a observar os vídeos. Nos vídeos sempre está assim, ó. Essa pessoa aqui está fazendo upgrade. Ela tinha o 11 e passou para o 11 Pro. Aí do 11 Pro passou para o 11 Pro Max e não sei mais o que. O Mega Ultra Blaster lá, o celular, né? Ou seja, irmãos, você vê a pessoa conquista algo caro, algo valioso, algo que não é fácil conquistar, mas passa pouco tempo e já quer trocar. Tem pessoas que falam, eu comecei no 11 e já estou no 18 Pro Max. E às vezes, irmãos, nem precisa. Às vezes são coisas supérfluas. Por quê? A falta de contentamento, a falta de paz. Então não são coisas materiais, não são coisas terrenas, não são coisas passageiras que vai nos trazer paz. O que vai nos trazer a verdadeira paz é a presença de Deus nos nossos corações, irmãos. E a Bíblia ensina que existe 3 tipos de paz. Vamos falar aqui rapidamente. Existem 3 tipos de paz. A primeira paz é a paz que Jesus cita também na palavra dele. É a paz do mundo. Está aqui, em João 14, versículo 27. Que diz assim, a paz do mundo. Deixo com vocês a paz. A minha paz eu dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Observou? Jesus falou, olha, eu vou deixar uma paz com vocês, mas essa paz é a minha paz. Não é a paz do mundo. Eu não dou paz a vocês como o mundo dá. A minha paz eu te dou. Então veja que existe uma paz do mundo. Pastor William, que paz é essa do mundo? É aquela paz que depende da circunstância. Se você tem muito, você se sente feliz, você sente paz. Mas o dia que você não tem, aí você perde a paz? Se você está feliz, você está em paz. Mas aí as coisas começam a piorar, você perde a paz? Essa é a paz do mundo. Se eu conseguir conquistar, eu consigo ser feliz. Mas o dia que eu perder, aí eu perco a paz também. Então veja, irmãos, que a paz do mundo, ela depende da sua situação externa. Porque a verdadeira paz, ela não depende das coisas externas. A verdadeira paz você vai sentir no seu interior. A paz não é a ausência de problemas externos. A paz é a ausência de problema, é a ausência de conflito interno. É você estar bem por dentro, apesar da situação que muitas vezes você vai ter que enfrentar. Então essa é a paz do mundo. Para você sentir a paz do mundo, você vai ter que conquistar cada vez mais. Você vai ter que estar sempre bem, sempre feliz. As coisas vão ter que estar sempre dando certo. Essa é a paz que o mundo dá. É a paz que depende das circunstâncias, irmãos. Agora a Bíblia fala também da paz de Deus. A paz de Deus está em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. A paz de Deus diz o seguinte, Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Essa é a paz de Deus. Note que a paz de Deus, irmãos, é que vai guardar o nosso coração, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Esses dias eu comecei esse propósito, lá na minha casa. Propósito individual, né? Porque lá em casa a gente faz propósito com a igreja, a gente faz propósito com a família, mas tem os propósitos também individuais. E quantas vezes você não acorda preocupado? Às vezes você não acorda preocupado?
Às vezes por causa de alguma dívida, às vezes por causa de alguma enfermidade, às vezes por causa da situação, igual a nossa irmã Osmarina relatou aqui, né? Uma situação que você não espera, uma situação na família. Aí você acorda preocupado, você acorda ansioso. Às vezes você vai ficar chateado com alguma coisa que te falaram. Às vezes você vai ficar chateado com alguma coisa que te disseram ou que fizeram a você. Isso faz o quê? Isso faz com que você perca a sua paz. Então, muitas vezes, dentro de nós, há um turbilhão de sentimentos. Às vezes estamos tristes, às vezes estamos desanimados, às vezes estamos com raiva de alguma situação, às vezes estamos chateados, às vezes estamos ressentidos. Então, veja, irmãos, isso não é sentir paz. Não é isso que Deus tem para mim e para você, não. Deus, Ele quer nos dar uma paz que excede todo o entendimento. Essa paz é que vai guardar o nosso coração e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Então eu comecei esse propósito lá em casa, porque eu vou anotando, né, todos os propósitos que eu começo. Aí eu escrevi: Senhor, o propósito, o tema vai ser esse: a sua paz, que excede todo o nosso entendimento, que venha guardar o meu coração e os meus sentimentos em Cristo Jesus. Irmão, sabe o que aconteceu depois que eu comecei esse propósito? Começou a vir algumas lutas, começou a vir algumas afrontas, começou a vir alguns desafios, mas eu já estou acostumado com isso. Não sei se você já observou, mas todas as vezes que você começa um propósito, as coisas começam, o inimigo começa a se levantar na sua vida. Se você fizer um propósito para ter calma, para ser mais calmo, mais mansinho, né, mais calminho, sabe o que vai acontecer? O inimigo vai mandar pessoas para te fazer raiva. Irmãos, você acha que vai começar o propósito e vai ficar tudo certo, vai começar a dar tudo certo, tudo mil maravilhas? Não. Se você falar: Senhor, eu quero fazer um propósito para brigar menos, o inimigo vai mandar vários atribulados para testar, para provar a sua fé. E sabe para quê? Para aperfeiçoar, para você colocar em prática aquilo que você está pedindo. Sabe como você vai receber aquilo que você quer? Só a partir do momento que você for provado. Só a partir do momento que Deus colocar ali em prática, para você praticar aquilo que você está querendo. Eu já ouvi um varão, né, fazendo uma campanha na igreja, e a campanha que ele fez, campanha de prosperidade. Irmãos, ele falou, né? Irmãos, vou levantar aqui uma campanha de prosperidade. Aí comprou um monte de envelope, começou a distribuir um monte de envelope na igreja, e falou: quem tem fé vai prosperar. Coloque seu dinheiro aí dentro do envelope, e quem dá mais vai ganhar mais, aquela coisa, né? É claro que existe sim a lei da semeadura. Só que a lei da semeadura não significa barganha com Deus. Não significa fazer troca com Deus, não. Quando você semeia com coração. Quando você semeia é com alegria. Quando você semeia, você não semeia interessado em só ganhar de volta. Quando você semeia porque você ama a Deus e você ama a obra de Deus. Então esse varão falou: agora nós vamos prosperar, porque nós vamos fazer uma campanha da prosperidade. Começou a distribuir vários envelopes na igreja lá, né? Começou ali a distorcer a Bíblia para que as pessoas começarem ali a barganhar com Deus. Mas quando a gente olhava para a vida do varão, o varão não era próspero. O varão, ele estava vivendo uma situação assim, irmãos, que a vida dele estava toda desorganizada. Ou seja, ele não estava vivendo aquilo que ele mesmo estava pregando. Sabe o que eu aprendi, irmãos? Para a gente conquistar as bênçãos do Senhor, receber as bênçãos do Senhor, é que nós temos que colocar em prática aquilo que nós cremos. Não é só crer, é colocar em prática aquilo que você crê. A Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta por si só. Então eu entendi que a maneira de vencer com Jesus é praticando a palavra dele. É praticando os ensinamentos e colocando a nossa fé em prática. Às vezes a pessoa até diz que crê, mas não tem atitude, não tem ação, não pratica os princípios. Aí a vida não anda, a vida não prospera. E aí quando você vai olhar, a pessoa não consegue ter paz. Porque a pessoa está tentando conquistar essa paz na força do seu braço. Não praticando os princípios da palavra, não praticando a obediência a Deus, irmãos. Aí não consegue ter paz. Aí a pessoa é atribulada, a pessoa é infeliz, a pessoa é triste. Falta de praticar aquilo que Deus nos ensina. Assim que eu entreguei minha vida para o Senhor, eu comecei a entender isso. Porque, irmãos, minha vida também era atribulada. Eu estou falando aqui de paz, é porque essa paz de Deus sempre me chamou a atenção.
Eu olhava para mim e falava, eu sou uma pessoa que eu preciso de paz. Eu estava no mundão, eu era atribulado. Já tinha meu casamento, né? Era casado com a minha esposa. Já tinha meus 2 filhos. Já tinha um emprego no serviço público. Já tinha passado no concurso público. Tinha carro. Tinha dinheiro no fim do mês para ir para as festas, para ir para as farras. Mas eu não conseguia ter paz. Não conseguia prosperar. Porque às vezes a pessoa acha que prosperar é só ganhar dinheiro. Irmãos, prosperar é você ser feliz com aquilo que Deus faz na sua vida. Ser uma pessoa próspera é ser uma pessoa que tem contentamento. Não é se conformar com a miséria, não é isso que eu estou falando. Mas é você ter contentamento, gratidão a Deus, e a verdadeira prosperidade é a ausência de necessidade. A ausência de necessidade é você não se sentir desesperado para conquistar cada vez mais. As necessidades vêm sim nas nossas vidas, mas nós colocamos tudo nas mãos de Deus, confiamos nele e é ele que vai prover tudo nas nossas vidas, irmãos. Então eu tinha tudo, mas eu não tinha paz. Eu aprendi que eu precisava ter a paz de Deus, porque a paz de Deus é que guarda os nossos pensamentos e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Mas não basta somente ter a paz de Deus também não, porque a Bíblia tem muito mais para nós. Além da paz de Deus, a Bíblia fala também da paz com Deus. Então veja, 3 tipos de paz: a paz do mundo, a paz de Deus e a paz com Deus. A paz com Deus está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1, que diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, irmãos, a paz de Deus e a paz com Deus. A paz com Deus, ela só vem através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também. Porque Ele é o príncipe da paz. Ele é o principal da paz. E antes nós éramos o quê? A Bíblia fala que antes nós éramos inimigos de Deus. Porque a Bíblia diz, todo aquele que constitui amizade com o mundo, constitui inimizade com Deus. Então nós não tínhamos paz com Deus. Nós tínhamos, irmãos, um conflito espiritual. Nós éramos considerados inimigos de Deus, por quê? Porque nós éramos amigos do mundo. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, irmãos, que a Bíblia fala. E eu tinha essa amizade com o mundo, e a amizade só com pessoas do mundo também. Chegava o fim do mês, eu cheio da grana, eu ia para os botecos da vida, era rodeado de pessoas perto de mim. Era rodeado de pessoas ali querendo que eu pagasse uma rodada de cerveja, que eu pagasse ali uma cachaçinha, que eu fizesse um churrasco. E ali naquele momento, que nós estávamos ali bebendo, se divertindo nas farras, naquele momento parecia que eu estava sentindo uma alegria. Mas era uma falsa alegria. Porque depois que passava tudo isso, que eu tinha que colocar minha cabeça no travesseiro, bêbado, no outro dia acordava com dor de cabeça, passando mal, com ressaca, e que colocava a mão no bolso, não tinha mais nem R$1. Tinha mais nem R$1 no bolso, irmãos. Aí eu lembro de uma música que eu ouvia no mundo: sem orgulho, sem respeito, sem saúde e sem paz. Era tudo isso que eu sentia no outro mundo, no outro dia. Sem orgulho, sem respeito, sem saúde e sem paz. Eu ouvia essa música e às vezes eu me identificava nela. Rapaz, eu estou me sentindo de jeito. Então adiantou tudo isso? Adiantou a amizade com o mundo? Adiantou a amizade com pessoas do mundo que não me traziam a paz verdadeira, irmãos? Hoje em dia, eu aprendi um versículo que eu gosto muito dos Salmos, né? Que diz assim: em paz eu me deito e logo adormeço, porque o Senhor me faz viver em segurança. Ou viver em paz, irmãos. É essa paz que nós precisamos. E eu não tinha essa paz. Porque eu também ouvi outra música que dizia o seguinte: procure a sua, eu vou atrás da minha, fórmula mágica da paz. Acho que o Marcos conhece essa, não conhece? Conhece essa? Procure a sua, eu vou atrás da minha, fórmula mágica da paz. Aí quando eu me converti, eu fiquei procurando ainda a fórmula mágica da paz. Já era convertido, já era crente, mas às vezes ainda tinha muito conflito na minha mente. Muitos conflitos dentro de mim. Irmãos, teve uma vez que eu estava no culto, olha só, eu recebi uma seta. Eu estava no culto, lá na primeira igreja que eu congregava, e foi aquele culto avivado, né? Foi aquele culto que o poder de Deus desceu, foi aquele culto assim, foi um culto bastante avivado mesmo. Palavra, profecia, né? Batismo com o Espírito Santo. Beleza, lá no culto.
Era uma mini vigília, minha esposa está lembrando. E eu estava neste culto, irmãos. Aí chegou em casa, aconteceu uma coisa estranha. Porque lá no culto, tudo mil maravilhas. Mas quando chegou em casa, eu cheguei em casa triste. Cheguei em casa angustiado. Cheguei em casa assim, sem sentido de nada na minha vida. Falei, misericórdia, está repreendido. Eu recebi, foi uma seta. Porque o culto foi uma bênção tão grande. Por que eu estou desse jeito? E estava ali, irmãos, amargurado depois do culto. Algo espiritual. Foi um ataque espiritual. E o diabo colocando na minha mente. Falou, não é isso aí que você tem que correr atrás, não. Não é isso aí que vai satisfazer a sua vida. Lembra da sua vida lá atrás? Lembra quando você poderia ir para todos os lugares? E agora você está aí dizendo que buscou a Deus e encontrou a sua verdadeira alegria, sua verdadeira paz. Por que você está triste? Muitas coisas começou a vir na minha mente, setas. Aí, irmãos, eu lembrei daquilo que eu aprendi com o próprio pastor dessa igreja, né? O pastor ali que nós nos convertemos nessa igreja. Esse pastor, ele sempre falava de setas e dardos inflamados. Aí eu me lembrei dessa palavra, falei, seta. Então foi uma seta que veio na minha mente. Aí sabe o que eu fiz, irmãos? Estava triste, estava angustiado. Quase não conseguia ali orar, ter forças para orar. Mas aí eu fui lá para a minha cama. Eu deitei na minha cama, nunca mais esqueço dessa experiência. Irmãos, eu deitei na minha cama e eu falei para Jesus. Eu chamei Jesus para deitar comigo. Falei, Jesus, deita aqui do meu lado. Falei de jeito, irmãos. Jesus, deita aqui do meu lado. Fica aqui comigo, que eu estou muito triste, muito angustiado. Deita aqui comigo. Irmãos, eu tive a experiência de sentir a presença de Deus. Logo depois que eu fiz essa oração. Eu tive a experiência de sentir aquele calor do Espírito Santo, irmãos. E aí sabe o que acontece? Comecei a sentir uma alegria no meu coração. Comecei a sentir um consolo. Comecei a sorrir sozinho. Fiquei rindo lá, irmãos, antes de dormir. Sorrindo sozinho, dando glória a Deus e chorando na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque eu convidei o príncipe da paz para ficar ao meu lado, irmãos. Irmãos, quando você se sentir triste, quando você se sentir para baixo, experimenta fazer isso, porque às vezes na correria do nosso dia a gente nem lembra disso. Às vezes na correria do dia a dia, ou nos problemas que nós enfrentamos, a gente nem lembra de convidar Jesus para nos consolar. A Bíblia fala que Jesus, ele era o consolador quando ele estava aqui nessa terra, mas ele falou, olha, eu vou subir e eu vou enviar outro consolador igual a mim. Jesus sempre foi o consolador. E agora nós temos também o outro consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Então quando você estiver triste, chama o consolador para estar perto de você. Porque às vezes as pessoas quando estão tristes, elas ficam pensando que precisa de outras pessoas também. Sempre é importante ter a ajuda de outras pessoas, de outros irmãos, da família. É importante. Mas às vezes, irmãos, Deus vai querer te dar uma experiência no particular. Às vezes você vai estar triste lá na sua casa, no seu quarto, e ninguém vai te visitar não. Mas não espere ninguém te visitar para você ter paz não. Convide Jesus para ficar do seu lado. Tem um cantor também que uma vez, disse que estava passando os problemas, e ele pegou 2 cadeiras. Ele pegou uma cadeira para ele e outra para Jesus. Ele disse que colocou uma cadeira uma de frente com a outra, né? Aí ele sentou numa cadeira, colocou outra cadeira lá e falou, Jesus, senta aqui que eu preciso conversar com o Senhor. E ele começou a conversar com o Senhor Jesus. Falou, Jesus, minha vida está assim, está assado, está assado. Minha vida está desse jeito. Irmãos, começou a desabafar com Jesus e conversar com Jesus. É isso que nós podemos fazer quando nós estivermos angustiados. É muito preocupante quando a gente sabe da história de jovens, que só fica dentro do quarto. Não tem jovens que só fica dentro do quarto? Triste, às vezes, angustiado, turbilhão de sentimentos ali na mente, no coração. Isso é preocupante muitas vezes. Ensine isso para os seus filhos também. Porque às vezes seus filhos vão querer ter o seu momento ali de ficar sozinho também. Mas ensine, filho, filha, quando você estiver sozinho, quando você estiver sozinha, convide Jesus para estar perto de você. Convide Jesus para falar com você, porque você vai sentir a paz de Deus e você vai ter paz com Deus. Para ter paz com Deus, nós temos que andar com Ele. Essa paz com Deus, irmãos, é a paz que nos livra de todo o mal dessa terra. O inimigo não vai conseguir te entristecer. O inimigo não vai conseguir te desanimar. O inimigo não vai conseguir te fazer parar, porque você vai ter paz com Deus. E aí eu comecei a procurar a fórmula mágica da paz, mesmo sendo evangélico. Mas quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, quando eu comecei a ouvir as pregações, aí eu cheguei a uma conclusão. Não existe uma fórmula mágica da paz. O que existe é uma pessoa que nos traz a paz. E essa pessoa é o nosso Senhor Jesus Cristo.
O mundo vive atrás dessa fórmula mágica da paz. Você já viu como o mundo busca a paz? O mundo, os países entram em guerras uns com os outros. E quando os países entram em guerras, sabe o que eles fazem? Não, essa guerra aqui é porque nós queremos procurar a paz para o mundo. É porque nós queremos trazer a paz para o mundo, então nós temos aqui que guerrear, destruir um país para que tenha paz. Veja como o mundo procura a paz. Procura a paz guerreando cada vez mais, brigando cada vez mais, matando cada vez mais. Mas o mundo nunca vai conseguir conquistar, encontrar essa paz, porque eles não têm o príncipe da paz. Mas eu e você temos o príncipe da paz. Então não há nenhum problema na sua vida, irmãos, que é capaz de tirar a sua paz se você entender isso. E a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos da paz para poder também dar paz também para outras pessoas. Nós precisamos ter paz para nós compartilharmos essa paz. A Bíblia fala que bem-aventurados são os pacificadores. Esses herdarão o reino dos céus. Então nós precisamos dessa paz, não é só para nós mesmos não. Nós precisamos dessa paz para nós levarmos paz para o mundo também. Nós precisamos dessa paz para levar paz lá para o nosso ambiente de trabalho. Nós precisamos dessa paz para levar paz para a nossa família. Quantos casamentos aí não estão sendo destruídos porque não tem paz? Às vezes pode ser o esposo, né, que está atribulado. Às vezes pode ser a esposa que está atribulada também. Aí brigas, contendas, xingamentos, gritarias. Sabe uma coisa que afeta muito a mente dos nossos filhos? Gritaria, irmãos. Gritaria afeta o emocional e a mente dos nossos filhos. Nossos filhos crescem estressados. Nossos filhos crescem com o sistema nervoso abalado quando há gritaria e quando há xingamento. Já testemunhei isso aqui várias vezes. Pouco antes de eu me converter, eu estava tendo uma briga feia com a minha esposa. Uma gritaria lá, xingamento, uma briga feia com a minha esposa. Aí os meus dois filhos, a Suzane e o Pedro, eles eram ainda criancinhas, começaram a chorar. Só que esse dia eles choraram de uma maneira mais desesperada. A gente via ali na face deles, que eles estavam ali aterrorizados. Aterrorizados com a briga, irmãos. Com medo daquela briga ali. Então nesse dia é que eu comecei a me arrepender. Nesse dia eu olhei para os meus filhos assim, fui lá para o banheiro e perguntei para Deus no que eu estava me transformando. Eu falei, Deus, eu estou me transformando no monstro. Me ajuda. E esse choro que Deus permitiu, né, que eu presenciasse dos meus filhos, foi que me fez começar a me arrepender. E outras situações também que eu estava passando. Hoje em dia, é claro, não somos perfeitos. Hoje em dia, muitas vezes, às vezes ainda temos, né, nossos momentos de estresse. Mas nunca mais, irmãos, houve aquela briga de aterrorizar os meus filhos, não houve mais. Hoje em dia, nós temos certeza absoluta que nossos filhos são mais felizes. É claro que nós precisamos mudar muito ainda, mas não é mais como era antes. Eu fico imaginando como é que meus filhos iam crescer se a gente continuasse daquela maneira. Então, brigas, xingamentos, desrespeitos uns com os outros. Porque você pensa, o filho, ele ama a mãe e ama o pai. Os filhos, né? Amam a mãe e amam o pai. Se eles amam a mãe e amam o pai, eles não querem ver eles brigando. Os filhos querem ver amor, carinho, abraço. Eu já observei. Quando eu abraço a minha esposa, quando eu faço um carinho na minha esposa na frente dos meus filhos, eu percebo que eles ficam mais felizes. Eles dão uma olhadinha assim, às vezes não falam nada, mas ficam mais felizes, irmãos. E esses dias eu estava até brincando com a minha esposa, né? Eu estava com a vontade de abraçar minha esposa esses dias e fazer carinho nela. Foi uma vontade, eu falei, eita, é de Deus. Irmãos, eu estava com essa vontade. Aí quando eu aliso o cabelo dela, né? Principalmente quando ela pinta o cabelo assim e prende. Aí eu gosto de alisar. Aí quando eu aliso a cabeça dela assim, ela chega e se arrepia toda. Falo, nossa, a presença do Espírito Santo. Irmãos, é claro que é a presença do Espírito Santo, mas não é só isso. Sabe o que é também? Carinho e amor que você transmite para outra pessoa. Irmãos, você pode até abraçar uma pessoa, mas se não for com sinceridade, a pessoa não vai sentir nada. A pessoa vai sentir assim, esse abraço de crocodilo. Esse abraço aí não foi sincero, não. Mas se você abraçar com amor e com carinho, irmãos, essa pessoa vai sentir na mesma hora. Ela vai receber na mesma hora, porque você está transmitindo aquele amor que está dentro de você. Então nós precisamos da paz para transmitir a paz. Mas como nós vamos transmitir a paz se a gente não tiver paz dentro de nós? E essa é uma coisa que me chama a atenção também. Tem muito crente aí que está querendo evangelizar, está querendo converter as pessoas, mas todo atribulado. O crente é maior atribulado
mas quer ali pregar a palavra. Às vezes o crente mente, fofoca, fala mal de todo mundo, mas quer ali converter a pessoa. Como é que vai converter, irmãos? Porque a gente só vai transmitir aquilo que nós temos dentro de nós. E a Bíblia fala, a boca fala do que está cheio o seu coração, irmãos. Nosso coração tem que estar cheio de Jesus. Nosso coração tem que estar cheio de paz. Nosso coração tem que estar cheio de tranquilidade. É como eu digo, não vou dizer que nós somos perfeitos, não. Mas eu lembro que no começo da obra também, no começo do nosso chamado, a gente se envolvia em muita briga, discussão às vezes, no chamado, né? Às vezes briga com irmãos, briga com congregantes, né? Discussão com congregantes. Ou seja, aí a gente estava ali com raiva, magoado com alguma coisa e queria ali resolver a situação. Não resolvi, irmãos. Por quê? Porque a gente estava entregando aquilo que estava dentro do nosso coração. Que era o quê? Era raiva, às vezes ressentimento de alguma coisa. Aí hoje em dia eu venho aprendendo isso. Não se envolver muito em contenda, né? Não se envolver muito em discussão, em bate-boca, nessas coisas não. Tem muitas coisas que eu vejo que ainda tem que melhorar, mas a gente entrega nas mãos de Deus. Aí eu penso, não, eu tenho que orar, eu tenho que limpar meu coração, eu tenho que ter paz dentro de mim, eu tenho que ter o amor de Deus, para aí sim eu começar a transmitir o amor para os meus irmãos, transmitir coisas boas para os meus irmãos. E mesmo quando a gente precisar corrigir alguma coisa, não vamos corrigir com ódio, não vamos corrigir com raiva, vamos corrigir com amor. Porque você ter amor não significa que você não vai corrigir. Você vai corrigir sim. Os pais, quando corrigem os filhos, são com amor. Agora, se corrigir com agressão, com xingamento. O esposo, se quiser que a esposa mude, tem que corrigir, mas tem que ser com amor. Se a esposa quiser que o esposo mude também, é com amor e com sabedoria. Corrija sim, tem que corrigir. Mas sempre dando o exemplo, um bom testemunho, o amor no coração. Jesus, certa vez, ele também chamou ali 70 discípulos. E ele falou, olha, vocês vão fazer a missão, vocês vão ganhar vidas, vocês vão ganhar almas para o meu reino. E vocês vão sair de 2 em 2. Vocês vão entrar nas casas e vocês vão levar a paz. Que paz é essa que eles iam levar? A paz de Jesus. Porque Jesus falou, a minha paz eu vos dou. Então vocês vão levar a paz para essas casas. Mas se nessa casa houver alguém que tenha paz, essa casa vai ser abençoada, vai ter paz. Mas se nessa casa não tiver um homem de paz, aí vocês vão sair dessa casa e vocês vão fazer o quê? Bater a poeira dos pés, né? Vocês vão bater a poeira dos pés e a paz vai ficar com vocês. Ou seja, nós vamos levar a paz, nós temos esse papel. Nós vamos transmitir a paz. Mas se as pessoas não quiserem paz, a paz vai ficar com a gente, irmãos. Nós não vamos perder essa paz. Ou seja, a Bíblia fala, no que depender de vós, tenha paz com todos. No que depender da gente, a gente tem que levar a paz, transmitir a paz. Quantos crentes não estão brigando? Quantos crentes não estão entrando em dissensão? Quantos crentes não estão envergonhando o evangelho por causa de brigas, disputas? Hoje em dia, esse negócio de rede social, internet, o que a gente mais vê é debates, é discussão de crente, um crente falando mal do outro, um pastor falando mal do outro, uma igreja falando mal da outra igreja. E aí os crentes dando mau testemunhos. Por quê? Porque está precisando a igreja conquistar cada vez mais a paz de Jesus para a gente levar a paz também. Irmãos, sábado passado foi o evangelismo. O evangelismo foi um ambiente tão bom ali no sábado passado, porque eu vou até preparar, né? Os irmãos que já estão acostumados. Mas os irmãos que querem começar aí, ou que começaram aí há pouco tempo, saibam de uma coisa, nem sempre o ambiente é leve, não. Evangelismo nem sempre o ambiente é leve. Tem dia que o ambiente está pesado, o mundo espiritual está pesado, e a gente tem que enfrentar toda a situação. Quando está tudo alegre, mas também quando o ambiente está pesado. Mas sábado passado foi um ambiente assim mais leve, um ambiente de paz, um ambiente de aquebrantamento. Oramos ali por umas vidas, as vidas ali começavam a derramar lágrimas nos seus olhos, né? Chorar, sentir aquebrantado. Um varão ali estava com a dor no peito, pediu oração. Quando eu coloquei a mão no peito dele ali, eu senti que ele sentiu uma leveza, uma coisa muito boa. Saiu lágrimas nos olhos dele, depois ele agradeceu com todo o coração, agradeceu. Nosso irmão João Paulo, né, começou a fazer a sopa. O irmão João Paulo estava ali louvando e começou a louvar ali com vontade. Aí, irmãos, aconteceu um mistério ali depois do evangelismo. Ele louvando ali, eu falei, Deus está usando ele. E aí não importa, né, irmãos? Não importa se a gente sabe louvar, tem talento ou se não tem, o que importa é a gente louvar o Senhor nesse momento. Aí quando acabou o evangelismo, nós oramos ali pelas vidas. Aí o João Paulo falou, pastor, vamos ali.
Aí quando ele falou, vamos ali, eu falei, rapaz, algum mistério de Deus. Alguma coisa ele viu aí, né? Alguma coisa Deus mostrou para ele. Aí ele chegou lá numa senhora. Quando ele chegou nessa senhora, essa senhora começou a chorar, irmãos. Essa senhora começou a derramar lágrimas. E essa senhora falou para ele, olha, Deus me falou aqui que você ia vir aqui. Deus falou para mim que você ia vir aqui. E antes dele chegar, ele falou, olha, Deus mandou eu vir aqui. A mulher começou a chorar. A mulher falou, e Deus falou para mim que você ia vir aqui. Porque quando vocês estavam louvando, eu estava ali olhando você louvando, estava achando muito bonito. E pedi para Deus te usar. E Deus mandou ele ir lá, irmãos. E ele foi lá. Ele foi lá, orou, né? Nós oramos pela mulher lá. A mulher falou que ela já sofreu muito com o negócio de enfermidade, já teve câncer, e hoje em dia lutava também com outras doenças. Aí ele falou com toda a convicção, falou, Deus te curou hoje. Com toda a convicção ele falou, Deus te curou hoje, a mulher, e eu recebo. E o filho dela lá todo agradecido, agradecendo também. Então veja, irmãos, aí depois eu entendi o mistério. Porque o nosso irmão João Paulo não tem muito tempo não que ele está na fé, não, tem pouco tempo. Mas ele já começou assim, igual quando... Eu me lembro quando eu comecei também a servir ao Senhor. Que a gente vai naquele primeiro amor e quer fazer tudo para Deus, eu também tinha muito disso, né? Mas é claro, irmãos, não é que a gente não tem, mas é que a gente vai cansando fisicamente muitas vezes, né? Vai pegando uma idade, cansando fisicamente. Então o que acontece, irmãos? Depois eu entendi o mistério. Ele tinha falado para mim antes, porque muitas vezes quando nós estamos assim de jejum, nós estamos fazendo um propósito, o melhor, né, irmãos, é fazer no secreto ali, falar só se for preciso mesmo, se não tiver outro jeito, mas o melhor é fazer no secreto. Mas ele chegou para mim e ele deu esse testemunho, ele falou, pastor, quando eu comecei a fazer a sopa ali, Deus falou para mim, porque ele conversa com Deus, ele me fala tudo assim, né, sobre Deus. Fala, pastor, Deus falou comigo, agora você vai ficar de jejum até amanhã. Deus mandou ele ficar de jejum até no outro dia. E eu penso, rapaz, então não foi fácil não, fazer uma sopa cheirosa dessa, e ter que ficar de jejum até no outro dia. Ele falou, pois é, Deus mandou. Eu falei, então tu está no óleo, é porque Deus quer te usar. Tinha falado isso no começo do evangelismo. Então veja que ele fez ali um sacrifício, né, de jejum, fez ali uma consagração de jejum, e Deus foi e usou ele naquele mesmo dia. No final eu falei, João Paulo, sabe por que Deus te deu essa experiência? Porque você está com sua vida consagrada. Consagrando a Ele a sua vida, aí Deus te deu uma experiência. Irmãos, eu já tive várias experiências aqui na minha vida também. E todas as experiências mais fortes que eu tive com Deus, foi quando eu tirei uns dias para ficar de jejum e oração. Foi quando eu estava em jejum e oração, foi quando eu tive as minhas experiências mais tremendas com Deus. Então, o príncipe da paz, ele quer nos dar essa experiência. Ele quer nos dar paz. Quer dar paz não somente para a gente, porque a nossa paz nós não vamos guardar só para nós. Nós vamos transmitir para a nossa casa. Nós vamos transmitir para a nossa família. E aí a nossa família vai mudar. As brigas vão diminuir, até que vai chegar um ponto que vai cessar. Lá no seu trabalho, as pessoas vão parar de te provocar, porque você vai ser uma pessoa que leva paz. E as pessoas vão procurar outro atribulado para atribular, mas a sua vida eles não vão tocar. Aonde você for, você vai ter paz e vai levar a paz também, irmãos. Aí só para encerrar, você pode se perguntar, tá bom, pastor, mas como de fato conseguir essa paz? Como de fato conquistar essa paz? Jesus, ele ensinou nesse próprio versículo aqui que nós lemos. Jesus, ele falou, eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. João 3,16, 33, né? Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham coragem, eu venci o mundo. Você vai conseguir conquistar essa paz quando você entender que Jesus ele já venceu todas as suas lutas, irmãos. Não significa que você não vai ter que encarar muitos problemas também. Você vai ter que encarar, mas Jesus já venceu tudo lá naquela cruz. Aquilo que a gente consegue fazer, a gente faz. Mas aquilo que a gente não consegue, Jesus já fez por nós lá naquela cruz. E ele falou, no mundo vocês vão ter mesmo aflição. Mas não se desanimem. Tenham coragem, porque eu venci o mundo e eu venci por vocês todos, irmãos. Então não há problema nenhum nessa terra que vai te fazer parar. Não há dificuldade nenhuma nessa terra que vai tirar a tua alegria, tirar a tua paz, não. Porque Jesus já venceu por todos nós. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos e que Deus dê paz para todos em nome de Jesus. E quem crê, aplauda o nome do Senhor nessa noite. Eu creio que hoje você vai dormir até mais em paz. Você vai colocar sua cabeça